coloca, eu ouço e consigo fazer aqui algumas viagens, algumas reflexões. Eu pegava, né? Agora no momento não, da questão que você falou do livro, citou o autor, né, que ele tem que ser bem escrito, tem que ter um enredo interessante, né? Na verdade, ele não vai seduzir apenas o público infanto-juvenil, mas também o adulto, tem que ter bons projetos. Eu lembro que às vezes eu pegava o metrô na linha verde, na estação Santos Imigrantes, descia no metrô Clínicas e ia, né, lendo alguns livros, né, de adultos técnicos. Às vezes passava da estação que deveria descer. Mas minha filha, né, quando estava com 12 anos, agora já tem 18, eu vi falar de um livro chamado Gatos Guerreiros, né, de literatura infanto-juvenil. Falei, vou comprar para ela ler. Né? É um livro de, na verdade, são 3 escritoras, e aí tem o pseudônimo, né, de Ellen Ruther. Né? Na verdade, é uma série, e são clãs de gatos guerreiros que estão numa floresta, são gatos selvagens, muito interessante. Olha, eu comecei a ler, que coisa suave, gostosa, maravilhoso, fiquei encantado. Aí tive a oportunidade de ler depois também Vozes do Parque, que aí eram, né, macacos, o anterior era gatos, também de um autor estrangeiro, inglês, Anthony Breuer. Então, enfim, a literatura é algo apaixonante, é o que você disse, deve levar a viagem não apenas a criança. O escritor não vai subestimar, né, o intelecto da criança, ou seja, tem que agradar o adolescente, tem que agradar a criança e agradar o adulto. Ou seja, a literatura infantil não é menor, né, do que a literatura para adulto. Nem podemos separar. Seria mais ou menos isso? Exatamente. Nós não podemos separar ela como uma inferior. Ela é diferente, mas ela não pode ser considerada. Isso, daqui a pouquinho eu vou falar de onde que vem essa ideia. É de trazer a literatura para o pedagógico. Então, para você ir dosando. Por trás está uma concepção de aprendizagem, não está olhando o sujeito, criança. A criança é muito forte, o César. A criança é muito... A gente não tem noção do que ela é. A criança é muito forte, ela tem muita imaginação. Num dos programas que eu trabalhei na Secretaria da Educação, tinha o Profa, que lá era chamado de Letra e Vida, e tem uma cena gravada pela equipe de professores coordenado pela Thelma Vaz, onde a professora da educação infantil da creche da USP, ela está lendo para as crianças de 4 a 5 anos, prestem bem atenção, para as crianças de 4 a 5 anos, ela está lendo um conto da Clarice Lispector chamado A Felicidade Clandestina. E aí ela faz uma rodada, né? Se você for numa livraria, você vai dizer, não, esse livro não serve para 4 anos. Né? Ele já está rotulado como se a infância fosse homogênea. Então, a infância não é homogeneizada. E aí, nessa roda de leitura, a menina pergunta para a professora, o que é clandestino? E aí a professora volta a pergunta para a sala e fala, Mariana está perguntando o que é uma felicidade clandestina. Vamos ver o que é uma felicidade clandestina? Então, ela não procura, ela não pega o dicionário, ela não responde para o aluno, para a aluna, no caso, e ela continua lendo a história, lendo o conto da Clarice Lispector. E aí foi uma coisa assim, muito interessante, porque ela cutuca a amiga na própria gravação e fala assim, já descobri, é uma felicidade bem escondidinha. Né? E a professora brilhante fala exatamente, e continua lendo a sua história. Né? Então, esse é o papel da mediação da história. Né? Agora, como que surge a literatura infantil? Né? Da onde que ela vem? No contexto mundial, ela vem do século XVII com o Charles Perrault. Né? O que ele faz? Ele vai nas fontes
né, de lendas e tradições folclóricas que são transmitidas oralmente, de geração para geração, e ele vai escrever essas histórias. Então, uma das obras, as obras conhecidas dele tem A Bela Adormecida no Bosque, O Gato de Botas, O Chapeuzinho Vermelho, O Barba Azul, dentre outras dela, né? Então, o Perrault ele inaugura essa questão da literatura infantil. Depois vem os irmãos Grimm na Alemanha, né, no século XIX. O que ele faz? Ele colhe as histórias dos camponeses, né, em vários lugares da Alemanha, a Rapunzel, a Branca de Neve, o Músico Maravilhoso, entre antes, e também escreve as histórias vindo da tradição oral também, né? E o Anderson que desperta a sensibilidade do leitor e as emoções das crianças. Mas as escolas ou a formação, por isso que eu bato bastante na formação inicial, porque isso eu vou garantir uma qualidade literária nas salas de aula dos alunos, porque a gente tem, gente, 77% dos alunos nossos são de escola pública. Esses alunos de escola pública vão conhecer o Perrault, os irmãos Grimm, o Anderson, todos esses autores que realmente têm as histórias na escola, né? Porque é difícil. Eu estou reintegrada na prefeitura. Eu fiquei 18 anos fora da prefeitura. Esse ano eu estou retomando as atividades. Tenho a felicidade de estar numa escola que tem um trabalho brilhante com leitura, com uma formação do corpo docente super legal, com uma coordenadora que faz uma formação maravilhosa. E aí elas estão oferecendo aos alunos, em época de pandemia, ótimos livros. Elas fazem caixa, elas pedem, elas... Eu entrei muito depois, eu fiquei 2 dias na escola, tive que sair, a escola fechou, agora tem essa questão da gente voltar ou não. Mas a gente estava muito acostumado a ler esses contos clássicos pelo Walt Disney e não pelas fontes com que você traz aí, que é a linguagem escrita que também prende a atenção da criança. Não adianta você dramatizar, não adianta você falar se o livro não for bom, né? E se o livro não tiver essa questão, não adianta. Então, a gente entra na escola pelo Walt Disney. O Walt Disney tem uma grande ilustração, uma grande fotografia, mas ela diminui a linguagem escrita dessas 3 referências que a gente tem na escola, que a gente tem aí durante o surgimento da literatura para criança, dentro desses 3, que traz uma linguagem muito grande. Agora, o que às vezes a gente ouve? Ah, mas é muito violento. Como é que a gente vai contar uma história dos irmãos Grimm que é muito violento? Ora, a televisão não é muito violenta, as novelas não são violentas, né? O mundo não é violento. Então, a gente tem que vacinar as crianças para não ter o contato com a violência? Acho que não, né? Acho que a gente tem que mostrar para eles poderem elaborar tudo isso, porque o que eu disse antes, a criança é muito forte. O problema é que aqui no Brasil a gente chega à literatura infantil no século XVIII, né? Ela entra com caráter pedagógico aqui, né? E com todas as obras adaptadas de Portugal. Então, o que faz o Figueiredo Pimentel? Ele faz a primeira publicação dos contos da Carochinha, que era a tradução clássica do Perrault. O que ele faz? Ele traduz os livros do Perrault e aí ela vem num caráter pedagógico. E aí ela vem sendo considerado uma arte menor e não uma produção artística. Porque ela vinha, quando chega aqui, ela eram usadas quase como difusoras de preconceitos e normas de compreensão de doutrinar. A gente só vai mudar isso um pouco
com o Monteiro Lobato, que traz toda essa questão que vocês, né, todo mundo sabe que a gente vem acompanhando uma forte ideia do racismo, do Monteiro Lobato, só que ele traz, ele é o primeiro que traz uma linguagem coloquial que caracteriza a fala brasileira. Agora, ele vivia num contexto, gente, vivia num contexto, né, preconceituoso mesmo, né? Então, eu falo, o que a gente faz? A gente elimina renações do narizinho, a gente elimina os outros trabalhos do Hércules, do Hércules. O que a gente faz? Não, a gente lê sabendo disso de uma forma crítica, dizendo, olha, onde tem o preconceito aqui na sua fala, onde está escrito que ele traz 1921, o que estava acontecendo em 1921. Essa é uma discussão que eu fiz muito com os alunos, queria ter feito até mais, mas a gente conseguiu fazer, mesmo em aula remota, trazendo a não tirar o Monteiro, mas fazer o Monteiro numa visão crítica e contextualizada do que ele apresenta aí. Muitas das... Colocando, né, a questão do Monteiro Lobato, anteriormente falou dos irmãos Grimm, da violência. Às vezes o adulto quer proteger a criança de certas sensações, sentimentos, como a dor, né, a perda de um ente querido, ou seja, a morte, a raiva, mas é o que você colocou, né, tem que levar a criança a uma reflexão, porque não tem como dissociar esses eventos que ocorrem na própria vida, né? A questão que você falou do Monteiro Lobato, eu recebo livros da Companhia das Letras, né, docentes podem se inscrever, e aí às vezes eu dou uma olhada na editora Companhia das Letrinhas, e aí o ano passado foi lançado um livro, né, chamado Reinações de Monteiro Lobato, e aí na verdade é uma biografia, e foi escrito pela Marisa Lajolo e Lília Schweitz, né, e aí fala da visita que Monteiro Lobato fez em Salvador, em 1948, fizeram uma homenagem para ele. Enfim, tem obras interessantes que levam as crianças a reflexões e os adultos, né?